Aqui, ó, Gabriel Vessiani. Uma pergunta: como o ambiente em que vocês cresceram ajudaram ou não na formação empreendedora? Em caso negativo, como fazer para que o ambiente ruim não atrapalhe seu desenvolvimento? Ô, beleza. Essa pergunta Essa é mesmo é bem complexa. profundo. Essa Gostei dessa pergunta. é. Pode falar. Pode começar aí, depois eu vou pensar aqui. Ele perguntou aí sobre as dificuldades, né, que os nossos Sim. pais tiveram, as experiências que a gente teve ao longo da vida, o que veio influenciar. Na minha vida, foi em relação ao que meus pais aprenderam ao longo dos empreendimentos que eles tiveram, né? Nós, primeiro, a gente morava em Carinhanha, Bahia, lá eles tiveram padaria, então, assim, lá eu era muito pequena, tive pouco contato, mas pelo que eles contam, eles aprenderam muitas coisas. E ao longo do tempo, né, que foi passando, meu pai e minha mãe, eles sempre falaram, ó, não é bacana fazer isso. Então, assim, as experiências que os nossos pais tiveram influenciam muito nos resultados que a gente, né, alcança, que a gente tem. Mas o que a gente pode moldar alguns erros que eles tiveram, né? Que é claro, todo empreendedor erra, né? Todo tudo que a gente faz sempre tem algo a melhorar. E no meu caso foi tentar mesmo, o medo de não dar certo, e às vezes fecha, abre outra coisa. E o meu maior medo, né, o desafio que eu tinha era em relação a vencer isso. A ir lá e fazer acontecer e falar, eu vou abrir, é isso mesmo que eu quero para minha vida, eu tenho que fazer dar certo, mesmo dando errado, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer. Então, os erros né, no caso da minha família, dos meus pais, eu aprendi muito com a vivência deles, mas nunca deixei de sonhar em ter o meu próprio negócio, porque meu pai, aos 50 e poucos anos, ele ainda sonha em ter o negócio dele. Então, eu acho isso muito bacana. E ele abriu, né? E ele Esse abriu. ano ele abriu uma Abriu construtora. uma construtora. Então, assim, É, eu admiro demais a garra, né, que tem, sim. mesmo com os erros, saber que a gente cai, levanta e ser persistente mesmo. Porque você tem que ter foco no que você quer e aprender com aquilo ali e traçar o seu caminho. Os pais de Steph são referência, né? Arnaldão abriu a consultora, a gente trabalhando, trocando algumas ideias aí, e eu vejo o esforço que ele tem estudando. Poxa, Estuda até hoje. depois, né? Vamos dizer assim, depois de velho, né, assim, é só a expressão. Mas ele tá assistindo Ele aqui, tá ele tá acompanhando aqui, acompanhando aqui. ó. Porque assim, vai chegando um certo momento da vida que eu acho que vai cansando, assim, pô, vou voltar a estudar, a humildade, você colocar a sua bunda na cadeira para poder ficar ali horas e horas estudando, você, poxa, mas eu tenho 50 e tantos anos, eu tenho um conhecimento de vida aqui muito maior e tal, e a pessoa tem essa humildade para estudar, isso é muito bacana, e é algo que a gente não pode perder, né? A gente vai chegando num momento que a gente vai tendo muito conhecimento, e infelizmente a questão de ego acaba interferindo bastante e você começa a perder a humildade, acha que você sabe demais, que você não precisa aprender, né? E eu falo que eu também passei por isso em alguns momentos. Achei que eu tinha tanto conhecimento que eu achava que não precisava de mais, né? E recentemente eu participei de um programa chamado Desafio Empreendedor, né, com o professor Leandro Miranda. Um abraço, professor. E aí ele mostrou o tanto de deficiência que eu tinha em relação ao empreender, e eu com 3 CNPJs abertos e tal, achando que eu era o bichão, e aí eu vi o quanto que a gente estava sendo falho na questão de estabelecimento de metas, na questão de planejamento, né? Monitoramento. A gente tinha um network muito bom, e eu sou muito bom de relacionamento, mas o monitoramento da minha equipe estava falho. Então, a gente tem que ser humilde para voltar, sentar na cadeira de novo, aprender, estudar, fazer os exercícios, entregar para o professor corrigir, ele dar a nota ali, tá? Então, esse programa do Desafio Empreendedor foi assim transformador para a minha empresa, para a minha vida particular, e agradeço muito aos professores. E a questão da convivência da família, é, eu nasci assim, só para vocês entenderem. Quando eu nasci, minha mãe já tinha uma loja de roupa, que ela tem até hoje, a Cravo e Canela. E lá, naquela época, eu não tenho tantas lembranças assim, mas eu vejo em foto, tem algumas filmagens. A loja da minha mãe era assim: à frente tinha a loja e no fundo tinha a cama dos meus pais, que todo dia de manhã que eles abriam a loja, eles tinham que forrar a cama bonitinho, que lá era tipo uma mesa onde é que colocava almofadas, colocava crochê. Então todo dia a cama onde meus pais dormiam era dentro da loja. E aí subia no mezanino, isso aí eu lembro. Subia no mezanino, era uma kitnet, tinha uma cozinha, um banheiro minúsculo
e um quarto que ainda tinha uma babá que morava com a gente, que ainda dormia lá em cima comigo e eventualmente com meu irmão que nasceu depois, né? E aí, poxa, minha infância inteira foi dentro da loja dos meus pais. Eu não tenho outras lembranças assim, sendo eu não trabalhando. Desde pequena já abri o provador. A loja dos seus pais era a sua casa. A loja dos meus pais era minha casa. Criança, eu não vou empresa, né, saber, ué. dentro da- Dentro da Ué, casa. aqui é minha casa, então saía de cuequinha, né? Lá, ô menino, volta pra minha roupa. Né, às vezes, muitas vezes, criança saía pelado, né? Assim. E abriu, eu lembro disso, abrindo os provadores, as mulheres trocando de roupa, o cheiro era safado, né? Seus pais fazendo pra fazer acontecer a sua vida e dos É, seus irmãos, né? Eu acho isso é, muito bacana com os Sim, nossos com pais. certeza. é. E aí eu acho que esse ambiente, assim, ensinou muito eu e meus irmãos a serem muito trabalhadores. Porque, inclusive, talvez isso, em certo momento, seja um defeito, porque a gente leva muito trabalho a sério. Muitas vezes a gente sacrifica os momentos de lazer para estar trabalhando, porque a gente, desde sempre, a gente morava no trabalho. É. Não tinha como eu ir para Sim. outro lugar. Né? Então, até essa questão que eu comentava no início, de separar a vida pessoal da profissional, não tem como, assim, a gente tem que estar a todo momento percebendo. Então, essa influência que meus pais tiveram para mim no empreendedorismo foram extremamente importantes para eu conseguir ter esse desenvolvimento hoje. Eu tenho certeza que se eu começasse a estudar empreendedorismo depois de mais velho, depois de chegar na faculdade, poxa, eu já estava trabalhando já há 20 anos. Eu tenho na faculdade com 18, há 18 anos eu já sabia o que era empreender, eu sabia as dificuldades, eu sabia quando tinha os momentos de vitória, que chegar final do ano, comércio de roupa é muito bom, vende pra caramba, mas chega ali em janeiro, fevereiro, já dá aquela baixada, aí você o padrão de vida já abaixa um pouquinho ali em janeiro, aí vai chegando no final do ano, vai melhorando de novo, vai dando dia das mães, você já anima. Dia das crianças, já sabia que eu ia ganhar alguma coisinha, porque esse final do ano as vendas são boas. Então, a gente aprendeu muito esse empreender raiz, vamos dizer assim, do dia a dia. Então, a influência de quem tem familiar em casa, que tem esse privilégio de conviver com familiares empreendedores, aproveita, cai para dentro do negócio mesmo, porque tudo que você aprender mais para frente você vai usar certeza, você usa Aprende muito. com os erros, com os Principalmente. acertos. É. A questão da inteligência emocional também, dos altos e baixos, que Sim, é uma você coisa tá que doido. desde Oscila pequeno muito, né? oscila Oscila, muito, é. então você tem que, né, sempre buscar isso, ter essa inteligência emocional, porque o empreendedorismo requer demais, né? É. Os Tem que ter borboletas estômago. tem que ter estômago. Tô vendo agora mais de perto que tem que ter muito estômago. É por isso que eu tô com a barriga desse tamanho. Tem que ter um estômago Experiência. gigante. E aí, você falou no começo do autoconhecimento, né? A gente busca muito isso para tentar equilibrar essas situações, Sim. porque no empreendedorismo é altos e baixos, Sim. logo na vida, né? É. Mas assim, essas experiências dos nossos pais, eu acredito que servem muito para a gente focar o que a gente tem que melhorar, o que a gente pode acertar, né? E se você não tem nenhuma família que é empreendedor para você viver, isso aqui, ó. Tá Livros. aqui, ó. Um dos livros mais recomendados, né? O Pai Rico, Pai Pobre. Aqui fala bem da diferença, né? Dos comportamentos de um pai que era rico, que quando começa a história, né? O pai que é o rico, ele era pobre, né? Porque ele não tinha condição, mas ele tinha um mindset empreendedor, e o pai que tinha dinheiro, condição, mas tinha a mentalidade de escassez, né? Então, procure por livros, bibliografias, se você conhece algum amigo, algum parente que é empreendedor, faça questão de conviver mais com essa pessoa, de trocar ideia, de você conseguir estar mais nesse ambiente. Se coloque nesse ambiente de empreendedorismo, de muitas vezes trabalhar voluntário, né? Que até no livro fala, né? O irmão Mike, junto com o autor do livro, falando que eles trabalhavam muitas vezes de graça, que foi quando eles trabalharam de graça que eles acharam as oportunidades que eles tiveram para empreender quando criança, a questão dos gibis e tal, né? Que vocês vão ler aí, vocês Uma vão história entender. muito interessante. Nossa, o filme já vai passando na cabeça A aqui. história é muito Então, interessante. assim, quando ele trabalhava e ganhava os 5 centavos, 10 centavos a hora trabalhada, ele só pensava no dinheiro. Quando o pai rico tirou o dinheiro, ele começou a enxergar, através do trabalho voluntário, enxergar oportunidades de ganhar dinheiro dentro do negócio que ele trabalhava. Então, né, desafie-se a trabalhar voluntariamente, que eu tenho certeza que as oportunidades vão estar na frente, na sua cara, e por muitas vezes você está pensando tanto no dinheiro que você não vê É essas uma coisa oportunidades. grande. É. Às vezes a oportunidade está na sua frente. Exatamente.
Esse cara... Caraca! É o raciocínio aqui. Essa Foi daqui longe, Foi né? longe. Foi longe aqui. Não que você vai trabalhar de graça pro resto da sua vida, lógico. Você tem que Sim. se manter, tem família, tem tudo, mas se coloque em momentos como esse pra você ter outras experiências, né? Fica uma indicação de livro, É, né? Porque é indicação um de livro livro. base, assim, pra É, você começar a leitura de relação a isso. Você que quer ser empreendedor, até você que não quer ser Sim. empreendedor, Precisa ler. precisa Precisa Acho ler. que até uma gestão, vamos colocar aqui, familiar, isso ajuda demais da conta. demais. Até uma gestão familiar Com já certeza. ajuda muito, esses livros. E aqui